E agora, neste livro, Cultura Bíblica, o último capítulo, capítulo 6, do Instituto Teológico Quadrangular, você vai encontrar a geografia do Novo Testamento, andar pelos caminhos onde Jesus andou. Palestina era chamada nessa época, foi e é um lugar estratégico geograficamente, como no passado, os povos egípcios, assírios, caldeus, medos persas e gregos se utilizaram dessas vantagens, como os romanos, ainda muito mais pela Palestina. Passavam as principais estradas que levavam a todas as partes do mundo. Portanto, se os romanos tivessem a Palestina nas mãos, teriam a chave do Oriente Médio. E só abrindo um parêntese sobre as estradas que foram construídas pelos romanos, que eram por causa das guerras, mas isso abriu caminho para que o evangelho fosse levado para outras nações. O Herodes o Grande, foi indicado pelo imperador Augusto, rei da Palestina. Este imediatamente procurou unir o país e conseguiu. E nesta época a Palestina não passava de um aglomeramento de cidades e tornou-se uma confederação bem consistente. A palavra dele era super importante e ele conseguiu isso. E nessa época os limites eram ao norte a tribo de Dan, até o rio do Egito, ao sul, leste, toda a Transjordânia, que incluía a Pérea, Itureia, Traconites, Auranites e Betânia. A oeste, o mar Mediterrâneo, portanto, também chamado de Mar Grande. Todas as cidades pequenas, como as grandes, estavam nas mãos de Herodes o Grande. Houve centros fortificados em outras cidades, tais como Hebrom, Eleuterópolis, Herodium, Massada, Jerusalém, Gézer, Kfona, Siquém, Samaria, Meguido, Giscala, Jericó, Façaelis, Alexandrium, Arquelais, Citópolis, Tiberíades, Cafarnaum, Corazim, Maquerus. A maioria dessas cidades era fortificadas com muros ou com contingentes militares. Depois de Salomão, Herodes o Grande foi o maior administrador de Israel. Ele causou surpresa aos romanos e agradou Israel com sua administração. E quando Herodes o Grande faleceu, causou um caos em Israel, porque todo mundo estava acostumado com ele, ele morre. Isso mais ou menos acontece quando as pessoas estão acostumadas com alguém que está trabalhando bastante. Então, quando ele morre e Jesus entra, tinha mais ou menos 3 para 4 anos, e os romanos dominavam a Palestina. Então, Jesus nasceu 4 anos antes da nossa era. A Palestina, na época de Cristo, compreendia 4 regiões ou distritos principais, tais como Galileia, Samaria, Judeia e Pérea. Resumindo este capítulo, relatamos o estudo sobre a geografia, sendo a Palestina como ponto estratégico para o mundo de então, onde houve várias conquistas e algumas derrotas ocasionadas pela desobediência do povo hebreu. A Palestina e suas cidades antigas principais como centro do mundo, com um mapa localizado para que você, como aluna, entenda onde foram os acontecimentos importantes da região. Abordamos sobre rios, vales, planícies e montes, sendo localizados nos devidos mapas para você ter uma ideia de como tudo funciona em Israel. Também um conhecimento histórico das principais cidades do Oriente Médio. E vimos neste capítulo tantas partes importantes onde você conheceu o Oriente Médio. E eu quero agradecer esta oportunidade de poder estar transmitindo a você as coisas importantes do povo hebreu,
a cultura, a geografia, um pouco da história, para que você não somente explique para outras pessoas, ensine, mas também para a sua vida particular. Que o Todo-Poderoso, o Eterno Deus, vos abençoe e vos guarde. Muito obrigada.